Louvado seja o nome do Senhor. Fica um pouco de pé aí. Quero fazer uma oração. E eu entendo, ou tento entender, essa questão que eu nunca saberei o preço. Na realidade, você sabe o preço. Eu sei o preço. O preço foi um sacrifício. E um sacrifício que eu não conseguiria fazer. A gente canta, eu nunca saberei o preço. Fala para o teu irmão, mentira, você sabe o preço. A gente não tem nada contra a música, não. Mas o preço foi que alguém teve que negar a si mesmo. Alguém teve que deixar a sua vontade. Alguém teve que se esvaziar. Alguém teve que ser obediente até a morte. E morte de cruz. Fala para o teu irmão, esse é o preço. E esse preço foi pago por você. Esse preço foi pago por mim. Esse preço foi pago por nós. Vamos orar. Vamos nos colocar na presença de Deus. Deus tem uma palavra tremenda para falar conosco. Uma palavra que pode dar a você, dar a mim, dar a nós aquilo que nós cantamos. Porque muitas vezes nós cantamos tantas coisas. E nós corremos o risco de não prestar atenção do que nós estamos cantando. Mas graças a Deus que você é sábio. Porque o Espírito do Senhor habita em você. E você vai com certeza entender o que você cantou nessa noite. E nós vamos de fato cumprir aquilo que nós cantamos agora há pouco ali. Isso vai acontecer de uma forma tremenda, porque é o propósito de Deus. Pai, nós não estamos em outro lugar ainda que poderíamos estar. Nós, pelo livre-arbítrio que o Senhor mesmo nos dá, nós poderíamos ter escolhido estar em outro lugar, fazendo outras coisas, Pai, mas nós escolhemos estar aqui. Porque sabemos que é aqui que o Senhor ordena a tua bênção, é aqui que o Senhor, ó Pai, não despede um filho teu de mãos vazias, é aqui que o Senhor compra a nossa briga, é aqui que o Senhor entra, Senhor Deus poderoso, Pai, com a tua provisão e supre as nossas necessidades, é aqui que o Senhor, ó Pai querido, mesmo denominou casa de oração para todos os povos, e é aqui que nós estamos nesta oportunidade. Então não te detenhas em fazer aquilo que o Senhor mesmo estabeleceu e decidiu fazer, não por causa de mim, muito pelo contrário, mas por causa do Senhor, não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória, que a tua glória seja manifesta, que o teu nome seja exaltado, e que tudo seja, Senhor Deus poderoso, Pai, nesta hora convertido no centro da tua vontade, que eu me esvazie e que o Senhor cresça, que haja o divino e não o humano, que haja, ó Pai querido, ó Pai o Deus e não o homem, Senhor, que eu, ó Pai querido, deixe a minha vontade em segundo plano, para que a tua vontade suplante e esteja sempre acima da minha. Eu estou aqui, Senhor, e te peço humildemente, faz a tua vontade, glorifica o teu nome. E a tua igreja diz amém, e a tua igreja te aplaude, e a tua igreja te glorifica, e a tua igreja, Senhor, mistura o seu aplauso, o seu glória a Deus, o seu aleluia, Senhor, ações de graças ao teu santo nome. Ser adorado, ser exaltado, ser reverenciado nesse lugar, é a nossa oração, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Antes de você se assentar, libera uma palavra de vitória, libera uma palavra aí, cheia de unção de Deus na vida desse amado que está do seu lado aí, dessa amada. Libera uma palavra de fé, uma palavra, seja profeta de Deus agora, deixa Deus usar a tua boca, deixa Deus te usar, antes da pessoa se assentar, libera uma palavra na vida dela agora, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Fala para o teu irmão, não sei você, mas eu estou animado. Aleluia, toma o seu lugar aí, por gentileza. Amados, tem uma parte, uma estrofe, não sei, não estudo música, né? E graças a Deus por isso, né? Graças a Deus que música fica para os salmistas, né? Vou misturar as coisas não que dá problema, né? Mas tem uma parte da música que nós cantamos aqui, que quando nós assim cantamos, isso foi muito forte, e Deus quer falar conosco justamente em cima disso. Eu queria que colocasse ali, e ali na realidade, não é aí não, vamos lá, continua, vamos mais.
Nós vamos chegar lá. Não é aí não. Vamos lá. Aí. Está aqui. Amados, olha que coisa interessante. Eu queria que você colocasse toda a sua atenção aí, você vai ver que vai ser poderoso o que Deus vai fazer aqui. Nós vamos ter um entendimento maravilhoso, e não que nós não tenhamos esse entendimento. Não que nós nunca tenhamos experimentado estar cheios do poder de Deus, cheios do Espírito Santo. Querido, cheio do Espírito Santo, irmão, você está cheio de Deus. E cheio de Deus, irmão, ninguém te resiste, ninguém consegue, sabe, te deter. Jesus, cheio do Espírito Santo, foi conduzido ao deserto e foi tentado das tentações mais severas que um homem pode ser tentado. E ele venceu, porque ele estava cheio do Espírito Santo. Querido, essa questão que finaliza ali, para que o Senhor possa me usar, está dizendo assim, e usa-me. Mas esse usa-me, Senhor, diga para o seu irmão, é depois de eu estiver cheio. Totalmente cheio. Porque eu corro um grande risco, querido, de não estar cheio de Deus, estar cheio de mim mesmo. E se eu estiver cheio de mim mesmo, pode acontecer muito humanismo. Mas se eu estiver cheio de Deus, querido, pode ter certeza que algo poderoso acontece onde quer que eu estiver. Não existe nada e nem ninguém capaz de me deter e te deter quando você está cheio do Espírito Santo. Você concorda comigo? Mas está dizendo que antes disso, querido, Deus primeiro ele vai sondar. E Deus diz a palavra em Jeremias, diz a palavra em tantos outros profetas, que Deus, ele não vê como vê o homem. O homem olha o aparente, mas Deus olha, Deus sonda, Deus prescruta, melhor dizendo, o meu coração e o teu coração. E quando Deus prescruta o meu coração, quando Deus ele analisa com profundidade, isso que é a palavra prescruta, ele na realidade descobre as minhas motivações. É por isso que ele diz, né? Eu é que sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Mas dentro desse quadro ele diz assim, então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei e buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o teu coração. É por isso que ele sonda, irmão. Mas agora, querido, o sondar de Deus para me encher em áreas que eu estou vazio, para trabalhar comigo em áreas, a me usar lá na frente, a fazer de mim uma labareda de fogo, a fazer de você um instrumento poderoso, a fazer de você um José no Egito, a fazer de você um Daniel na Babilônia, a fazer de você um instrumento poderoso, que você pode estar lançado até numa prisão, como esteve José, você pode estar na casa de Potifar, você pode estar na Babilônia, você pode estar no Egito, não importa, irmão, importa que se eu estiver cheio de Deus, querido, tudo vai se curvar e eu vou cantar o hino da vitória. Fala para o seu irmão, não é diferente com você, não é diferente comigo, e o Senhor quer me encher, o Senhor quer te encher, querido. Quanto mais de Deus eu tiver, menos de mim mesmo. Quanto mais a presença de Deus for vista na minha e na sua vida, mais, querido, mais glória, mais revelação, mais unção, mais poder, querido, o diabo vai realmente fugir de você. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e o diabo fugirá de vós. Tudo começa aqui, irmão. Então primeiro Deus nos sonda. Mas, querido, há uma palavra entre o sonda e entre o enche-me. E essa palavra é que primeiro, para Deus fazer isso, fala assim comigo, por favor, para você me ajudar aí. Fala, primeiro Deus tem que me quebrantar. E esse quebrantamento, irmão, nós vamos aprender isso aqui nessa noite juntos, amém? Estou aqui para aprender também. Esse quebrantamento, irmão, ele tem que gerar transformação. Diga comigo assim, o quebrantamento que Deus vai me levar a ter, ele tem um objetivo, me levar a uma transformação. Então diga assim comigo, primeiro Deus sonda, ele analisa, ele prescruta, ele sabe o que está no meu coração, nas minhas motivações, qual é realmente, sabe, a minha motivação, se eu busco ele, e se eu adoro ele de todo o meu coração, ou apenas de lábios. Ele sabe prescrutar tudo isso no sonda-me. Mas, querido, depois que ele me sonda, ele vai então me quebrantar de uma forma que esse quebrantamento gere uma transformação. Quem está comigo ainda? E depois dessa transformação, querido, você está pronto para ser cheio. Você está pronto para ser cheio. É por isso que um seminário que a gente faz por aqui, há anos que vem fazendo o seminário, sabe o que acontece nos primeiros dias do seminário? Você joga todo o lixo fora.
Você pede perdão até por coisa que você não fez. Sabe o que é isso? A palavra vem, irmão, e a palavra começa a te mostrar e me mostrar áreas da minha vida que o Senhor sondou, prescrutou e viu que eu fui achado em falta. Então naquele momento eu me quebranto, e por me quebrantar ele começa, agora você vai pedir perdão para isso, agora você vai renunciar a isso, agora você vai renegar isso, agora você vai lançar isso fora, e você começa, joga fora, joga fora, joga fora, joga fora. Fala para o seu irmão, você está sendo transformado. Agora, o que é que se ministra depois, no último dia de libertação? Batismo com o Espírito Santo. Porque aí está todo mundo, querido, já quebrantado, todo mundo já se esvaziou de si mesmo, todo mundo já se perdoou, já liberou perdão um para o outro. E o que Deus faz depois? Fala para o teu irmão assim, te enche. Agora, qual que é o propósito final de Deus quando Ele te enche? Te usar. Agora imagina você está cheio, aí você não deixa Deus te usar. E você para de novo. E você começa a viver a tua própria vida do teu próprio jeito, conforme a tua própria vontade. Você começa a entrar em outro ciclo, querido, de lentidão, de omissão. E daí a pouco aquele, porque água parada dá dengue. É por isso que existe o mar morto. Por quê, querido? O mar morto ele recebe e não dá. E quando eu recebo e não dou, eu não uso, eu não evangelizo, eu não falo do amor de Deus, eu me transformo num mar morto. E consequentemente, Deus vai sondar de novo, Deus vai me quebrantar de novo, eu vou ter que ser transformado de novo, para Ele me encher de novo, aí Ele espera que dessa vez Ele vai me usar. Estamos juntos ainda? Agora vamos passar isso na prática, porque que muitas vezes a igreja, não a plenitude de vida, pelo amor de Deus, a igreja na sua plenitude, na sua totalidade, a igreja universal que não é do Macedo, a igreja universal é a igreja na face da terra, em todo o universo, amém? Podia usar outro nome, né? Eu usei igreja universal, mas vamos lá. Mas o que Deus fez, irmãos, e deixou aqui registrado para me ensinar, e para te ensinar, Ele vai falar muito comigo nessa noite, Ele vai falar muito com você nessa noite, principalmente que eu não tenho nada preparado. Assim que Deus faz. Abra sua Bíblia aí em 2 Crônicas. Fala para o teu irmão, só para você ficar com uma pulguinha na orelha. Fala assim, tudo que nós precisamos é estar cheios da presença de Deus. Tudo que nós precisamos, irmão, tudo. Se você está cheio da presença de Deus, irmão, fique em paz. Agora, como que é que nós conseguimos fazer isso? Eu quero transpor isso do Velho Testamento para o Novo e te dar algo que só você pode fazer. Eu não consigo fazer por você. Eu posso entrar na brecha, mas você vai ver que você está totalmente inserido, entendendo você ou não, você está numa briga aí, que com certeza você tem alguém que já venceu, que é o teu general, que é o teu comandante, ele está aí te dando instrução e diretriz, você vai vencer, mas você vai vencer se você entender esse processo aí, que ele vai me sondar com o objetivo de fazer eu me quebrantar, e nesse quebrantamento vai gerar transformação, e depois dessa transformação, ele vai te encher de uma forma tão poderosa para ele poder te usar. Estamos juntos ainda? Capítulo 5 de 2 Crônicas. 2 Crônicas, capítulo 5. E nós estamos na palavra, quando o próprio Davi queria edificar um templo ao Senhor, e o Senhor não permitiu que Davi assim o fizesse, e Davi fez uma promessa que um filho, e Deus fez uma promessa a Davi, que um filho dele, no caso Salomão, iria edificar esse templo. E nessa edificação do templo, eu quero começar no versículo 2 aqui, ali está falando sobre o templo, mas eu quero ser bem objetivo, põe no versículo 2. Então Salomão congregou em Jerusalém os anciãos de Israel, diga comigo, e todos os chefes das tribos, os chefes dos pais entre os filhos de Israel, para fazerem subir a arca da aliança do Senhor da cidade de Davi, que é Sião. E todos os homens de Israel se congregaram ao rei na ocasião da festa, que foi no 7º mês. E vieram todos os anciãos de Israel e os levitas, levantaram a arca, e fizeram subir a arca e a tenda da congregação com todos os objetos sagrados que estavam na tenda. Os sacerdotes e os levitas os fizeram subir.
Então o rei Salomão e toda a congregação de Israel, que se tinha reunido com ele diante da arca, diga comigo assim, sacrificaram. Mais uma vez para você entender o que Deus quer falar conosco, sacrificaram. Obrigado. Sacrificaram carneiros e bois que não se podiam contar, nem numerar, por causa da sua, diga comigo assim, uma abundância, que não se podia contar, nem enumerar. Você consegue entender isso? Versículo 7. Assim trouxeram os sacerdotes a arca da aliança do Senhor ao seu lugar. Diga comigo, ao seu lugar. Ao oráculo da casa, ao lugar santíssimo, até debaixo das asas dos querubins. Porque os querubins estendiam ambas as asas sobre o lugar da arca, e os querubins cobriam por cima a arca e os seus varais. Então os varais sobressaíam para que as pontas dos varais da arca se vissem perante o oráculo, mas não se vissem de fora, e ali tem estado até o dia de hoje. Na arca não havia coisa alguma, senão as 2 tábuas que Moisés tinha posto em Horebe, quando o Senhor fez aliança com os filhos de Israel, saindo eles do Egito. E sucedeu que saindo os sacerdotes do santuário, porque todos os sacerdotes que ali se acharam, se santificaram, sem respeitarem as suas turmas. E os levitas que eram cantores, todos eles, de Asaf, de Emã, de Gedutum, ó que nome bonito para pôr no filho, e de seus filhos, de seus irmãos, vestidos de linho fino, com símbolos, com saltérios e com harpas, estavam em pé para o oriente do altar, com eles até 120 sacerdotes que tocavam as trombetas. E aconteceu que quando eles uniformemente tocavam as trombetas e cantavam para fazer ouvir uma só voz, diga comigo, uma só voz, de forma uniforme, bendizendo e louvando ao Senhor, e levantando eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos musicais, e louvando ao Senhor, dizendo, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Então a casa se encheu de uma nuvem, a saber, a casa do Senhor. Versículo 14. E os sacerdotes, diga comigo assim, não podiam permanecer em pé para ministrar por causa da nuvem. Agora diga comigo com uma voz realmente de profeta, uma voz de trombeta, diga assim, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Sabe, querido, eu queria transpor isso agora para nossos dias. Eu queria falar algumas coisas importantes aqui. Mas eu queria, dentro dessas coisas importantes, te dar realmente algo que nós estamos vivendo hoje. Aonde está vivendo isso, pastor? Na igreja brasileira? Não. A igreja brasileira está começando a viver isso de um tempo para cá. Nós vivemos um tempo muito especial de presença de Deus, de quebrantamento, de muita adoração, de muito louvor, de muita unção. Nós vivemos isso, irmão. Nós estamos vivendo um tempo meio complicado na igreja. Onde você vê uma igreja da televisão, uma igreja mais televisiva, no sentido de cinematográfica, parece hollywoodiana, do que da realidade a igreja primitiva, a igreja do sacrifício, de você, sabe, de você dar a outra face, de você levar as cargas uns dos outros. Nós vemos uma igreja onde o sacrifício hoje é mais ou menos assim, dá uma oferta de 500, teu problema está resolvido. Dá uma oferta de 1.000, entra no voto de não sei o quê, e você não precisa fazer mais nada. Não foi assim, querido, que a presença de Deus se fez achar aqui nessa oportunidade. A presença de Deus foi assim, o lugar de honra, o lugar de destaque, a arca da aliança que tipifica a presença de Deus, ela estava sobre tendas, sobre cabanas, sobre ali, ela passava de locais para locais, ela esteve na casa de Obed-Edom durante 3 meses, a arca esteve ali, e por causa da presença de Deus na casa daquele homem, toda a família dele foi abençoada, houve muita bênção na casa dele, mas ela saía dali, ela ia para um outro local, ela estava debaixo de uma tenda, estava debaixo de outra, mas aqui nessa ocasião, Salomão, assim como eu e você, eles sacrificaram, eles se esforçaram para levar essa arca para um lugar de honra. Você vai entender nessa noite que lugar de honra que essa arca tem que estar, que essa presença tem que estar na minha vida
e na sua vida. Mas, querido, não foi de qualquer jeito que isso aconteceu. Não foi de uma forma, sabe, mecânica, superficial que isso aconteceu, não. Salomão tinha uma planta, tinha um projeto, mas a Bíblia diz que quando ele começou, ele primeiro acabou a casa. Depois que ele acabou a casa, diz que toda a liderança, olha comigo isso aqui, todos, coloca para mim de novo aí, versículo 2. Deixa aí que a gente vai trabalhar um pouco aí, versículo 2. 2. Então Salomão, diga comigo assim, reuniu, congregou. Olha isso, irmão. Então Salomão congregou, reuniu em Jerusalém os anciãos de Israel e todos os chefes das tribos, os chefes dos pais, entre os filhos de Israel, para fazerem subir a arca da aliança do Senhor da cidade de Davi, que é Sião. Querido, eles tiveram um trabalhar para tirar essa arca, para mover essa arca, para levar essa arca para dentro do templo. Quem está comigo? E os primeiros que se levantaram aqui, irmãos, os primeiros foram todos os líderes. Diga comigo, os anciãos do povo. Todos os chefes se reuniram para fazer com que essa arca subisse e estivesse colocada num lugar de honra. Versículo 3. E fizeram subir a arca, a tenda da congregação. E todos os homens de Israel se congregaram ao rei na ocasião da festa, que foi no 7º mês. Diga comigo assim, depois que todos os líderes, todos os chefes dos pais, todos os anciãos deram o exemplo, todo mundo foi atrás. Quem está comigo aí? Então, querido, nós como líder de qualquer departamento, nós temos que ser exemplo para que isso venha começar a acontecer e isso possa, de alguma forma, fermentar, de alguma forma isso possa causar alguma sede, alguma fome, alguma motivação em todos os homens que agora não são anciãos, agora não são chefes, mas são homens, são membros, são pessoas que também estão querendo ver isso acontecer. Quem quer ver a igreja do Senhor cheia da glória de Deus? Então, querido, você vê que envolve todo, é corporativo. Quem está comigo? É corporativo. Então todos os homens de Israel se congregaram, se reuniram, tiraram as suas diferenças, resolveram os seus conflitos, tiraram as coisas que apartavam deles estarem juntos, congregados. Versículo 4. E vieram todos, diga comigo, e vieram todos, os anciãos de Israel e os levitas, principalmente no culto de terça, irmão, não faltou ninguém, todo mundo. E vieram todos, os anciãos de Israel, os levitas, e levantaram a arca. E fizeram subir a arca. Querido, essa é a função nossa. Nós somos responsáveis por isso. O que é fazer subir a arca, querido? É colocar Deus num lugar de destaque na minha vida. É falar, Senhor, que o Senhor suba, que eu diminua. A tua presença é tudo para mim, Senhor. Senhor, olha, todas as outras coisas podem ficar em segundo plano, mas a tua presença é prioridade na minha vida. Isso é o meu anelo, isso é, Senhor, a minha principal motivação. É isso que eu preciso, Senhor. Se o Senhor não for comigo, não me faça sair desse lugar. Se o Senhor não estiver comigo nessa peleja, Senhor, não me deixe entrar nela. Se o Senhor não for comigo, diz a tua palavra que eu não posso fazer. Sem mim, nada podeis fazer. Então eu preciso do Senhor. Eu busco a tua face. Ó Deus, ó Senhor, ó Santo de Israel, eu quero o Senhor nessa peleja. Eu quero o Senhor comigo nesta situação. Querido, nós temos que ter esse sacrifício, irmão. Esse desejo. E quantas coisas, irmãos, estão competindo, estão te afligindo, estão, sabe, disputando, para você não ter tempo, você não ter isso mais, você não ter mais aquele anelo, aquele desejo, aquela fome, aquela sede da presença de Deus. E é a presença de Deus que faz toda a diferença. Olha o que está dizendo ali, irmão, versículo 6. Então o rei Salomão e toda a congregação de Israel, e toda a congregação de Israel que se tinha reunido com ele, diante da arca, diga comigo, sacrificaram. Ali, querido, Deus não quer que você traga carneiro, pelo amor de Deus, não faz isso. Não vai me aparecer com carneiro aqui, não vai me aparecer, né, com boi aqui, pelo amor de Deus, irmão. Querido, mas que tipo de sacrifício, querido, que eu tenho que fazer em abundância? Algo que não se pode contar, algo que eu tenho que a cada dia estar diante de Deus. É o que nós cantamos ali, Senhor, sonda-me nessa manhã. Sonda
e me conhece, e vê se há em mim algum caminho mau, me conduza pelo caminho eterno, Senhor, mas quebranta o meu coração, me mostra, sabe, o recôndito da minha alma, os quartos secretos, as coisas, os meus pensamentos mais íntimos, aquele lugar que ninguém sabe, só o Senhor, e que talvez eu mesmo não enxergue, talvez que eu mesmo não saiba, mesmo aquilo que eu possa de uma forma inconsciente, não estar sabendo o que estou fazendo, mas sonda-me, mostra-me, revela e quebranta o meu coração para que eu possa ser transformado, e transformado sendo, Senhor, o Senhor possa me encher, e o Senhor me enchendo, o Senhor possa me usar de uma forma toda especial, querido. Isso é um sacrifício. Isso é um sacrifício, porque muitas vezes, você vai ver aqui, amado, que nós muitas vezes oferecemos, pelo amor de Deus, tenha um pouco de paciência comigo. Eu tenho um propósito, irmão, e eu tenho uma prestação de conta que um dia Deus vai cobrar de mim, que é dar conta da tua alma. Quer dar conta da alma de cada ovelha que Deus colocou aos meus cuidados. E querido, isso é muito sério. Sabe por quê, amados? Porque muitas vezes, querido, me desculpe, não estou falando especificamente para o A, para o B ou para o C. Estou falando para uma igreja de uma forma geral. Quantas vezes os cultos que são oferecidos a Deus são mecânicos? São cultos Deus vai fazer. Hoje é o dia da tua vitória, Deus escreveu essa data para mudar o teu cativeiro, eis que te falo, recabaxerebecou, o tempo de cantar é chegado, irmão. Deus não faz nada disso, mas isso dá ibope para o pregador, irmão. Só que a pessoa não se quebranta, ela continua na mesma vida, ela não é transformada, ela não se deixa sondar, ela não se deixa transformar, e querido, e por isso ela está vazia, faz muito barulho, mas depois você vai ver, não tem fruto nenhum. Quem está comigo ainda? Eu creio, querido, num tempo de avivamento da igreja. Mas esse avivamento começa com quebrantamento, com humilhação. Você vai entender isso nessa noite. Quando nós nos humilharmos, irmãos, e reconhecermos, Senhor, eu preciso mais do Senhor. Eu não quero oferecer para o Senhor um culto mecânico, um culto superficial. A Bíblia vai dizer ali isso. Olha o que vai dizer aqui, irmão. Depois desses sacrifícios, a Bíblia vai dizer lá, vamos lá para o 12. Versículo 12. No 11 fala que eles se santificaram, sem santificação, buscaram a paz com todos, e a santificação, diz a palavra lá em Hebreus 12, 14, sem a qual ninguém verá o Senhor. Agora está dizendo ali, os levitas que eram cantores, todos eles, Fernando não teria dificuldade de convocar, veio todos, todos eles. Agora, querido, olha só, mas eu vou cantar de terça, quase não vai ninguém, eu gosto de cantar de domingo a igreja está cheia. Não, irmão. Não importa o dia, todos eles, está dizendo ali que se vestiram, que colocaram as suas vestes santificadas, com símbolos, com saltério, estavam em pé. Agora olha o que está escrito ali no versículo 13. E aconteceu que quando eles, diga comigo, uniformemente. Sabe o que mais tem ali? Para fazer e ouvir uma só voz. Sabe o que é isso, irmão? Bem dizendo e louvando ao Senhor. Querido, não quero nem saber, eu quero adorar a Deus, eu quero me rasgar aqui, eu quero, sabe, não importa que as pessoas estão olhando, deixando de olhar, eu vou me quebrantar, eu vou realmente me lançar aos pés do Senhor, eu vou buscar a face dEle, nem que seja a última coisa que eu faço na vida, mas eu quero de uma forma uniforme, eu quero de uma forma a uma só voz, como os anjos estão fazendo, eu quero fazer de todo o meu coração, quero ter um sacrifício de louvor, uma entrega genuína, uma adoração que dê a Ele, de fato, o louvor que é devido ao nome dEle. Eu não vou oferecer nada superficial, eu quero dar o melhor para o meu Deus, eu me prostro, eu me rendo, eu me consagro, eu me inclino, mas Senhor, eu quero ver a Tua glória ser manifesta, o Teu nome ser adorado, e por isso, Senhor, eu me humilho, eu me prostro, eu me quebranto, mas eu Te adoro, eu Te bendigo, Tu és o meu bem maior, não há outro bem além de Ti, Tu és tudo que eu tenho, Tu és tudo que eu preciso, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, Senhor, que eu possa me despir de todas as minhas vestes do mundo, coisas que competem com a Tua santidade, coisas que me afastam de Ti. Senhor, me lava, Senhor, me limpa, Senhor, me sonda, Senhor, me conhece, Senhor, quebranta o meu coração, Senhor, me transforma, Senhor, me enche, Senhor, me usa, oh Senhor, eu preciso de Ti, querido. Isso é adoração. Muitas vezes a gente vem na igreja e acha que adoração é escutar um louvor, irmão, pelo amor de Deus.
Adoração é quando a igreja, a casa, o templo, tudo a uma só voz, adora o Senhor, com música ou sem música, com instrumento ou sem instrumento. Eu quero é Deus! Ele vai se manifestar, irmão. Porque Deus quer coração, querido. Deus não quer a melhor bateria, que louvado seja Deus, que, sabe, Deus pode nos dar o melhor, querido. E Ele tem, Ele é o dono do ouro e da prata. Mas antes de ver a bateria, Deus quer ver o teu coração. Antes de ver se você toca bem ou não guitarra, se você canta ou não bem, Deus não está olhando para o salmista, Deus está olhando para todos. Todos. E aconteceu que quando eles uniformemente tocavam as trombetas, cantavam, para fazer ouvir uma só voz, bendizendo, louvando ao Senhor, e levantando eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos musicais, e louvando ao Senhor, dizendo, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Então a casa se encheu, aleluia. Querido, a casa vai se encher assim. Agora, querido, você é a casa. No Velho Testamento, irmão, o templo era físico. Hoje você é o templo. Você é a casa. Querido, eu posso me encher a cada dia. Mas tem muitas coisas, irmão, que competem para que eu não faça isso. Tem coisas, querido, que vai bater de frente em você. E se nós realmente não desvencilharmos dessas coisas, e dar a Deus o tempo que é dele, se consagrar antes de todas as coisas, ir para os pés de Jesus, e saber que se nós, por nossas próprias forças, nós vamos, diante das adversidades que vamos enfrentar, nós vamos fracassar, falhar. É isso que nós vamos falar aqui. Eu tenho bastante tempo, e você vai ver como que isso acontece. Deus quer falar conosco de uma forma muito profunda, não só hoje, para começarmos, querido, reverter algumas coisas que só nós podemos fazer. Só nós quem, pastor? A igreja de Jesus. Qual igreja? A igreja de Jesus. Que nome que é a igreja de Jesus? A igreja de Jesus é a plenitude? Muitos são. Assim como tem muitos na Batista, muitos na Quadrangular, querido. Mas vão ter muita surpresa. Agora, querido, o que muitas vezes me deixa um pouco... Pessoas chegam, a hora que o louvor está terminando. Eu vou chegar na hora da palavra. Amado, se não prepara coração para a palavra, irmão, a palavra nem entra. Sabe, na hora da adoração você está dando. Na hora da palavra você está recebendo. Mais bem-aventurado coisa é dar do que receber. Quando você dá, irmão, quando você dá, você pode ter certeza de uma coisa, Deus vai te dar. Agora, quando você só está preparado para receber alguma coisa, irmão, você pode ter certeza que Deus não recebe. Foi mais ou menos a oferta de Abel e Caim. Antes de Deus olhar para a oferta de Abel, diz a palavra do Senhor que Deus recebeu Abel e a sua oferta, ao passo que Caim e a sua oferta não recebeu. Antes de Deus receber a tua oferta, Ele tem que receber a mim. Ele tem que receber você. Deus olha primeiro para o ofertante, para depois olhar para a oferta. Deus olha para o coração do ofertante, e não para o valor significativo ou não da oferta. Deus quer o teu coração, querido, acima de todas as coisas. Então, quando eu chego na casa do Senhor, eu tenho falado sobre isso aqui. Muitas vezes a gente se cansa, é verdade. Muitas vezes a gente extrapola, é verdade também. Mas, querido, quantas vezes eu falo, querido, chega um pouco antes, dobra o teu joelho aí, busca a presença de Deus, Senhor, enche esse lugar, Senhor, usa os teus servos ali, Senhor, usa num abraço, usa de alguma forma, mas enche esse lugar da tua presença. Eu estou aqui para buscar a tua face, estou aqui, porque eu reconheço que eu sou a tua casa, eu não apenas pertenço, estou aqui, Senhor, oh Pai, por estar, não, eu faço parte, eu estou aqui para encher essa casa de louvor, de adoração, eu quero colocar fogo nesse lugar, no sentido de trazer a tua presença, eu faço parte, Pai, de uma congregação, e se alguns da congregação não ajudarem esse fogo, essa glória vir, nós vamos oferecer um culto manco, coxo, aleijado. Mas se todo mundo, irmão, do teu jeito, talvez um mais barulhento, outro menos, mas o cara pode ser quietinho, o cara não precisa ser gritalhão, é que nem o pastor Carlos Alberto. Deus usa o pastor Carlos Alberto da forma que Ele chamou ele, porque é o jeito dele, assim como Deus tem paciência comigo. Agora Deus conhece a tua voz, Ele não está querendo se vai falar alto, se vai falar baixo, mas Ele está ali, que você está aí no teu cantinho, e você está aí, Senhor, eu estou aqui na tua casa hoje, e eu vim aqui nessa noite, eu vim aqui nessa manhã, nessa escola dominical, para declarar que Tu és bom, a Tua fidelidade, querido, não está tendo culto ainda, mas você já está cultuando a Ele, querido, é tudo o que precisamos, é sacrifício, irmão,
É sacrifício, é muito sacrifício que não se pode contar, diz ali. Não era um sacrifício qualquer. Que sacrifício que muitas vezes a pessoa tem? Ah, eu vou na igreja hoje. Chega atrasado, não adora, não louva, depois quer receber algo poderoso de Deus, querido, não vai ter. Estamos juntos ou não? Vocês conseguem me tolerar? Vamos continuar. Então o que aconteceu aqui, irmão? A presença de Deus foi revelada. Deus voltou ao seu lugar de honra. Deus manifestou a sua glória. Sabe, as pessoas não conseguiam ficar de pé. Estamos juntos? Agora, o que Deus faz aqui, querido? Deus fala algo poderoso aqui para mim e para você nessa noite. Quando Salomão apresenta tudo isso, Salomão abençoa o povo, Salomão ora. É sequencial isso aí, você pode ler na tua casa com cuidado. Ele abençoa o povo, ele fala, olha, esse lugar vai ser santificado a ti, esse lugar vai habitar a tua presença. Ele começa a falar com Deus. Mas em dado momento da oração, Deus aparece, irmão. E Deus fala para ele, eu ouvi a tua oração. E eu santifiquei essa casa. Estarão abertos os meus ouvidos, os meus olhos para a oração que se fizer nesse lugar. Eu vou fazer muita coisa, eu vou fazer coisas poderosas, tal. Mas Deus fala isso, irmão, presta atenção aqui. Coloca para mim aí, 2 Crônicas, na sequência aí, capítulo 7. Antes disso, capítulo 6. Capítulo 6, versículo 22. Não vou entregar nada pela metade, não. Depois a pessoa não entende. Olha lá, irmão. Olha lá, aqui que é a oração. É a oração de Salomão aí ainda. Oração muito grande, eu não vou entrar em detalhe. Quando alguém pecar contra o seu próximo, e lhe impuser juramento de maldição, fazendo-o jurar, e o juramento de maldição vier perante o teu altar nesta casa, ouve tu então desde os céus, e age e julga a teus servos, condenando ao ímpio, retribuindo o seu proceder segundo a sua cabeça, e justificando ao justo, dando-lhe segundo a sua justiça. Ele está orando. Quando também o teu povo Israel for ferido diante do inimigo, vai no 25, e suplicarem diante dessa casa, então ouve tu desde os céus e perdoa os pecados do teu povo Israel, torna a levá-los à terra que lhes tem dado a seus pais. Agora olha isso aqui, irmão, é aqui que eu quero trabalhar um pouco. Eu tenho 20 minutos para depois eu orar. Diga comigo assim, quando os céus se fecharem. Sabe quem está falando aqui, irmão? Salomão. Não é Deus que está respondendo. É Salomão que está orando. Por quê, querido? Quando o céu se fecha na minha vida, quando eu sei tudo isso que nós acabamos de falar aqui, e eu sei, quem aqui sabia do que eu falei até agora? Todo mundo. Não tem nada novo debaixo dos céus, irmão. Você foi criado, eu fui criado para o louvor da glória de Deus. Deus te criou para louvar o nome dEle, Deus te criou para adorar Ele. Quando você está adorando a Deus, quando você está louvando a Deus, quando você está se rasgando na presença de Deus, você está cumprindo o propósito da tua criação. Você foi criado para isso. Quando você está adorando a Deus, você está no centro da vontade de Deus, porque Deus, 24 horas por dia, se é que lá conta a hora, porque lá ele vive na eternidade, Ele é adorado, querido. Ele é adorado, é adorado. Quando você está adorando a Deus, você está fazendo aquilo que é realmente o propósito principal dos céus. Agora olha ali, Salomão está dizendo, quando os céus se fecharem e não houver chuva, por terem pecado contra ti, orarem nesse lugar e confessarem teu nome, e se converterem dos seus pecados, quando tu os afligires, então ouve tu desde os céus, e perdoa o pecado dos teus servos, e do teu povo Israel, ensinando-lhes, diga comigo, ensinando-lhes, o bom caminho, em que andem, e dá chuva sobre a tua terra, que destes ao teu povo em herança. Querido, ele vai continuar orando, eu vou ganhar tempo, você pode ler isso, faz isso, querido, vai acrescentar muito na tua vida, vê toda a oração dele na tua casa. Agora vai no 7. 7:11. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão. Querido, o Senhor, Ele aparece a você. Clama a mim, responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabe. Toda vez que você clama, você ora, e você realmente ora de todo o teu coração, a resposta vem. A resposta veio. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse, ouvi a tua oração. E escolhi para mim esse lugar para a casa de sacrifício. Se eu fechar os céus, e não houver chuva,
ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se eu enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, querido, fala para o teu irmão, não disfarça não que isso aí é para você. Sabe quem que é o povo dele, irmão? Você. Muitas vezes a gente está orando, sabe, para Satanás tirar a mão suja dele. Não, querido, vamos voltar no versículo 13. Se eu fechar o céu, sabe quem fecha o céu muitas vezes na minha vida e na tua vida? Não é o diabo, não. Estamos juntos aí ou não? É Deus, irmãos. Quem tem capacidade de fechar os céus, e muitas vezes as coisas começam a me afligir. Muitas vezes as coisas começam e começa a ficar estreita, a gente repreende, unge, joga sal, as pessoas vão na campanha do não sei o quê, passa no Vale do Sal, vai na oração dos 318, vai fazer pega um ônibus, vai lá na excursão, porque tem excursão que vai lá no Senuduque, vai lá no Templo do Salomão, vai lá, querido, você vai ver aqui depois no final de tudo isso que não serve para nada. Quem está fechando os céus é Deus, irmão. Agora, fala para o teu irmão, como é que abre os céus? É isso que Deus quer falar conosco aqui nessa noite. Quem fecha o céu é Ele, irmão. E quem pode abrir os céus na sua vida e na minha vida é só Ele também. Ei, você é o povo dEle. Você é dEle. Ele te comprou, pagou um bom preço, querido. Ele não te vende por nada, Ele não te empresta, Ele não negocia. Ele começou uma boa obra na tua vida e Ele é fiel para completá-la. Ele vai fazer através de você com que o nome dEle seja conhecido poderosamente nessa terra. Você é escolhido, você é eleito, você é o melhor de Deus nessa terra. Só que nós temos que entender que nós somos esse povo, irmão. Que povo que nós somos? O povo que é chamado pelo nome do Senhor. Você é o povo de Deus, eu sou o povo de Deus. Mas Ele disse para mim, quando você vê a coisa meio bagunçada, a coisa parece que não está acontecendo, não está fluindo, não adianta repreender o diabo, não adianta fazer campanha de oração, tem que se humilhar. Estamos juntos? Vou te levar nessa noite, tranquilo, fica tranquilo, sem esboço, sem nada aqui, Deus está no controle, você vai ver que vai ser poderoso. Mas nós temos que entrar por esse caminho, irmão. Nós temos que trazer de volta a presença de Deus, querido, na presença de Deus, querido, nós vamos saltar de alegria, na presença de Deus, nós não vamos parar em pé, na presença de Deus, querido, qualquer problema, querido, ele deixa de existir, porque onde tem Deus tem luz, onde tem luz as trevas não prevalecem, onde está cheio de luz, querido, não tem espaço para trevas, onde está cheio de vida, que Ele é a vida, não tem espaço para a morte, onde está cheio de caminho, porque Ele é o caminho, não tem lugar para atalho. Deus tem caminho, Deus tem vida, Deus tem, querido, luz, não tem trevas que vai te subsistir, praga nenhuma chegará à tua tenda, você terá para emprestar, não tomará emprestado. Isso é presença de Deus. Mas Ele está falando aqui, e se eu fechar os céus? E se eu fechar os céus? O que mais que Ele fala? E não haver chuva? Ou se eu ordenar os gafanhotos que consumam a terra? O dinheiro não está dando para nada, vou repreender o devorador, ai meu Deus. Ou se enviar a peste entre o meu povo? Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face. É aquilo que nós falamos da música, irmão. Deus sonda, Deus conhece e Ele espera que eu me quebrante. Quando eu me quebranto, eu me humilho. Quando eu me humilho, eu falo, Senhor, eu não sei o que é que está realmente acontecendo nessa situação, nesse cenário, mas eu sei de uma coisa. O Senhor é onisciente. O Senhor sabe não só o problema que eu estou passando, o Senhor sabe como resolvê-lo. Senhor, me mostra aquilo que eu não estou conseguindo enxergar. Senhor, sê comigo. Senhor, eu me humilho na Tua presença. Senhor, eu clamo, eu busco o Senhor de todo o meu coração. Eu reconheço que a minha habilidade, a minha capacidade, a minha força está sendo pequena para, Senhor Deus, para enfrentar esse obstáculo tão grande. Mas eu sei que eu sirvo um Deus maior. Eu sei que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente além daquilo que eu posso pensar, pedir ou imaginar. Então eu não vou na força do meu braço, assim como Davi, eu vou contra esse gigante em nome do Senhor dos Exércitos. Mas, Senhor, eu me humilho, eu me quebranto. Senhor, eu me entrego, eu me rasgo, ó Pai, me deposito, me oferto, mas fala comigo, tem misericórdia de mim, me mostra, Senhor, tem compaixão, tem misericórdia, me alcança pela Tua graça. Eu sei que não há merecimento, eu sei, Senhor, que por causa dos meus delitos, meus pecados, minha omissão, eu não tenho tido tempo para orar, eu tenho deixado de ir frequentar a Tua casa, eu não tenho Te adorado como convém, mas, Senhor, me perdoa, Senhor, tem misericórdia, Senhor, me alcança. Sabe o que acontece aí, irmão? Se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, eu estou buscando a face do Senhor, sabe o que acontece? Ele revela.
faz isso ou faz aquilo lá. Desce lá no Jordão. É purificado. Se converter do seu mau caminho, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados. Diga comigo, e sararei a sua terra. Sabe por que muitas vezes vai acontecer o que nós vamos entrar aqui agora, irmão? Mas não vai acontecer com você, porque Deus está te dando a chave. Não vai acontecer com você. Vou repetir, que talvez você não me ouviu. Não vai acontecer com você, porque você vai ter a chave. Querido, se não tiver cura na terra, você pode plantar o que você quiser, não nasce nada. O que vai fazer diferença, irmão, quando eu entro num processo de santificação, de quebrantamento, de humilhação, e Deus cura a minha terra, o meu coração, as minhas motivações, e eu sirvo a Deus de verdade, eu sirvo a Deus, sabe, com todo o meu coração. Ele fala, buscar-me-eis e me achareis. Quando? E buscar de todo o coração. Se meu coração está machucado, ferido, magoado, eu estou servindo a Deus de forma mecânica, eu não vou achar Deus, irmão. E se eu não acho Deus, não tem cura. E se não tem cura, eu vivo uma vida mesquinha, eu vivo uma vida que ela tem tudo para dar certo, não dá. Parece que está perto da minha vitória, eu fico, o Senhor prometeu, querido, mas Ele prometeu também que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Mas eu estou esperando, porque uma vez um profeta falou, ei, que Deus está falando aqui, jovem, que Ele tem um plano para a tua vida. Tudo isso é verdade, irmão. Só que quando o céu se fecha, irmão, é o caminho da humilhação, é o caminho do quebrantamento, é o caminho de eu mesmo cavucar, eu mesmo, me esvaziar, eu mesmo ser obediente até a morte, como Jesus foi em morte de cruz. Aí Deus o exaltou de uma forma sobrenatural e deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Mas antes disso, Jesus teve uma posição de entrega, de humilhação, de quebrantamento, de negar a si mesmo, de negar a sua vontade, pela vontade maior que era a vontade do Pai. Está junto comigo ainda? Agora, quero te mostrar uma forma mecânica. Você vê que não funciona. Abra a sua Bíblia aí, coloca para mim aí, por favor, Jeremias. Muitas vezes a igreja está assim, irmão, mas nós vamos mudar esse quadro em nome de Jesus. Eu nunca tenho passado tanto peso, tanta situação assim, e muitas vezes você acaba não sabendo como lidar. Mas, querido, foi muito claro isso para mim. É tempo da igreja, querido, que é esse povo que chama pelo nome do Senhor, se humilhar, buscar a face do Senhor. Se nós queremos ver uma Votuporanga transformada, a tua casa transformada, sabe, tudo transformado, a tua finança, a tua família, querido, é por aí. Você é povo de Deus. Pode ser que não é você, mas como você faz parte do povo, você entra na brecha. Que nem Daniel, que nem muitos homens de Deus aqui, ele chegava diante de Deus e entrava por identificação. Se identificava com o problema. Assim como Jesus se identificou pelo pecado que não era dele. Jesus assumiu uma culpa que não era dele. Como povo de Deus, eu entro e falo, Senhor, essa cidade tem pecado, essa cidade não tem te servido. Os teus sacerdotes, nós como igreja, deixamos muitas vezes tantas coisas acontecerem. Nós não entramos na tua presença, não buscamos a tua face, não buscamos a tua luz sobre essa cidade. Por isso muitas trevas estão prevalecendo, mas somos o teu povo, então nos humilhamos, então nos lançamos aos teus pés. Venha o teu reino sobre essa cidade. Senhor, tira toda a corrupção, limpa os céus desse lugar, apaga, tira, arranca, frustra toda a idolatria, toda a hipocrisia, todo o espiritismo, bruxaria, feitiçaria, amarra todo o espírito que não te confessa. Venha o teu reino sobre nós, querido. É o povo de Deus que tem que fazer isso. Senão a gente vai se conformar. Fazer o quê, né? Se Deus quiser, Ele muda isso de uma hora para outra. Muda, irmão. Mas Ele quer que o povo dele se posicione. Ele quer através de você, Ele quer através de mim. Ele quer através do povo dele aqui nessa terra. Estou me fazendo entender? Agora vamos lá, Jeremias 7. Ou é 8, não sei, deixa eu procurar aqui. Jeremias 8. Eu vou acabar no horário, se Deus assim permitir. Amado, Deus está aqui, nesse capítulo inteiro, começa no 6. Ele está falando com a igreja na época, com o povo, com o templo, com o povo de Israel. Você também pode ver esse detalhe na sua casa. E chega em determinado momento aqui, que Deus está pedindo para esse povo se consertar, para se quebrantar, para buscar de fato a face dele. E no texto diz assim, apostasia do povo, o povo se apostatou da fé, e o castigo era inevitável.
Estava experimentando o juízo de Deus e não a glória de Deus, não a graça de Deus, não o favor de Deus. Deus havia fechado os céus. Agora olha o que está escrito no versículo 11. Diga comigo assim para você me ajudar. E curam. Para você entender e não perder o foco, diz lá o Senhor o seguinte: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Há um processo para a cura, estamos juntos ou não? Para Deus curar tem todo esse processo, mas agora está dizendo aí que a igreja desse tempo, o templo ali, estava tendo uma cura superficial, e curam superficialmente, e curam a ferida da filha do meu povo levianamente, superficialmente, dizendo paz, paz, quando não há paz. É mais ou menos eu chegar aqui e pegar o microfone. Isso dá ibope, irmão. É poderoso isso. Eu posso dar um sapateado aqui, eu dou uma rajada de glória e começo. Irmão, a unção de Deus está muito forte aqui nessa noite. Você não tem noção o que Deus vai fazer aqui nesse lugar. Deus tem um propósito nessa noite de abrir o céu sobre esse irmão. Isso dá ibope. Deus está mudando o teu cativeiro, mudando a tua sorte. Eis que te digo, varão. Você tem sofrido muito nesses dias. Só o Senhor sabe o peso que está sobre as suas costas. Mas o Senhor é contigo, varão. E o tempo de cantar é chegado na tua vida. Abraça ele aí. Deus vai ministrar agora um poder. Olha, eu estou vendo os anjos, eu estou vendo os anjos trabalhando. Vai ser forte, segura ele aí que ele não vai aguentar ficar de pé. Depois o cara fica esperando, irmão. Eu queria ser diferente. E curam superficialmente, levianamente, a ferida, querido. Dizendo paz, paz, quando não há paz. Olha o que vai acontecer depois. Porventura envergonham-se de cometerem abominação? Não, de maneira nenhuma se envergonham. Nem sabe que coisa é envergonhar-se, portanto cairão entre os que caem, tropeçarão no tempo em que eu os visitar, diz o Senhor. Não é o diabo, é o Senhor. Certamente os apanharei, diz o Senhor, já não há uvas na vide, nem figos na videira, e até a folha caiu, e o que lhes dei passará deles. Olha, até o que Deus deu, Deus vai tirar. Versículo 15. Espera-se a paz. Sabe o que é que está sendo pregado no versículo 11? E curam-se superficialmente a ferida do meu povo, ou cura levianamente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. E por não haver paz, e ser uma pregação superficial que não faz você se quebrantar e buscar um conserto, uma posição desviada do caminho, buscar a face do Senhor, aí a pessoa está esperando a paz. O profeta pregou, o pastor falou. Está vindo um tempo de abundância na tua vida, você tem passado por escassez, mas há um tempo de multiplicação. A tua semente estava estéril, mas o Senhor está dizendo para mim aqui nessa noite, que toda semente que você lançar agora, a partir desse dia, você vai colher 1000 vezes mais, porque o Senhor é contigo. Mas aí a pessoa não dizima, não oferta, e a pessoa está esperando. Aí ela está esperando isso, irmão. Espera-se a paz. O que acontece? Mas não há o tempo da cura. E eis, mas Deus não falou que ia curar, mas por que estou tendo terror? Parece que a coisa, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Porque é coisa leviana, irmão. Agora, sabe, vamos no caminho certo agora de novo? Vamos não? Para a gente orar? Não vai ficar pesado. Vamos lá. Oséias capítulo 5. Eu creio, irmão, num avivamento poderoso sobre a igreja verdadeira. Há um remanescente fiel nessa terra, irmão. A igreja que não vai ser vendida, a igreja que não vai ser iludida por essa pregação de televisão, irmão. Por esses testemunhos fabricados, por tantas coisas aí que as pessoas saem de lá fumando. E diz que está cheio de Deus. Fui visitar certa feita um empresário aqui, que tudo quanto é campanha aí, o cara participa. E o cara, rapaz, eu participei da campanha tal, da campanha tal, da campanha tal, eu troquei de carro, troquei de casa, troquei até de mulher. E aí daí a pouco o cara falando comigo lá, eu negociando com ele falando lá da campanha, não, é bom, irmão, ó, prosperei. Aí daí a pouco o cara saiu lá fora, acendeu um cigarro. Libertinho, irmão, curadinho. Olha isso aqui, irmão, capítulo 5, nós vamos encerrar no horário.
o epílogo aqui, antes de começar os 5, os príncipes e sacerdotes são repreendidos e exortados ao arrependimento. Esta é o epílogo, o subtítulo aí para começar o capítulo 5. Talvez em algumas bíblias aí vai estar o mesmo. Os príncipes e os sacerdotes são repreendidos e exortados ao arrependimento. E dentro disso aqui, Deus fala no versículo 15. Olha lá, se eu cerrar os céus, não é isso? Se eu cerrar os céus, então o que Deus faz ali? Irei e voltarei ao meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Querido, é tudo isso aí, ó. É buscar a face de Deus, buscar a presença de Deus, buscar Deus de volta. E que jeito que busca Ele? Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, que é a presença dEle. Irei e voltarei ao meu lugar até que se reconheçam culpados. Quando eu me reconheço culpado, eu tenho que fazer o quê? Me quebrantar aí para o arrependimento, pedir perdão. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração, né? E transforma-me. Então, que jeito que é a transformação, irmão? É reconhecer a minha culpa, reconhecer a minha omissão, reconhecer que eu tenho deixado as coisas de Deus em segundo plano, que eu não tenho dado muita atenção, não tenho adorado a Deus da forma que Ele quer que eu adore. Eu busco de novo a face do Senhor. Olha o que está dizendo ali: irei e voltarei ao meu lugar até que se reconheçam culpados e busquem a minha face, estando eles angustiados, de madrugada me buscarão. Capítulo 6. Então, não, capítulo 6. É porque termina no 5:15 e termina, agora começa o 6:1. Isso. 5:15, a continuação é isso aí. Vinde e tornemos ao Senhor. Ele começa dizendo lá: irei e voltarei ao meu lugar até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, de madrugada me buscarão e dirão: vinde e tornemos ao Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará. Fez a ferida, feriu e nos atará a ferida. Depois de 2 dias nos dará a vida, ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Então, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certa, e Ele a nós virá como a chuva seródia que rega a terra. Fica em pé no teu lugar. Sabe que jeito que Deus vem de volta, irmão? Ele está dizendo assim: olha, Deus começa a fazer algo poderoso na minha vida. Querido, não é pelo amor de Deus. Eu estou dizendo que tem muitas pessoas. Ontem mesmo, lá no estudo, até teve uma colocação sobre isso. Muitas vezes a pessoa vem para a igreja, pelo amor de Deus, não é nenhum de vocês, estou falando de uma pessoa. E Deus começa a dar para ela alguma coisa que ela pediu. Aquilo começa a tirar a pessoa da presença de Deus, pastor. Muitas vezes a pessoa busca tanto uma bênção, que aquela bênção se torna em maldição. Se a pessoa não entender que antes daquela bênção é o Deus da bênção. Antes de Deus te dar, você tem que entender quem Ele é. Antes de eu ter, eu tenho que ser. Eu tenho que ser a bênção. Quando Deus falou para Abraão, para ele, que ele seria uma bênção, Ele fala assim: e tu serás uma bênção. Então, na realidade, irmão, o propósito de Deus é não me perder. Agora, quando Deus vai, Deus me abençoa, Deus me muda, Deus me transforma, e daí a pouco eu começo a deixar Ele em segundo plano, Ele está dizendo: irei e voltarei para o meu lugar. Até que o céu se fecha, até que as coisas começam a trazer angústia no coração da pessoa, vai dizer assim, ó: irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, eles vão me buscar de volta. Até de madrugada me buscarão e dirão: vinde e tornemos para o Senhor. Isso é quebrantamento, irmão. Isso é arrependimento, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias, nos vivificará, e ao terceiro dia nos ressuscitará. Sabe o que é isso, irmão? Terceiro dia significa morte e ressurreição. Você morre para a tua razão, você morre para a tua vontade, eu morro para a minha. Nós morremos para os nossos ideais e falamos: Senhor, seja feita a tua vontade e não a minha. Senhor, venha o teu reino. Senhor, é verdade, eu estou vivendo o meu reino. Senhor, eu estou fazendo a minha vontade. Senhor, eu quero que o Senhor seja o meu gênio da lâmpada. Eu vou na igreja e peço: Senhor, eu tenho 3 pedidos hoje. Querido, Deus não é gênio da lâmpada. Deus é Senhor. Deus é dono de tudo. Deus tem ouro, tem prata. Deus tem como te fazer triunfar em qualquer situação. Mas tudo que Deus precisa, irmão,
é que eu busque a presença dEle, a face dEle, é que eu mergulhe. Senhor, eu não me aquieto, eu não descanso, é muito sacrifício que não se pode contar, diz a palavra. Senhor, eu me sacrifico, a minha vontade é ir hoje e fazer outra coisa, nem ir para a tua igreja a minha vontade é pegar esse dinheiro do dízimo, Senhor, e usar ele para trocar o carro. A minha vontade, Senhor, é verdade, o Senhor me deu isso aqui, mas Senhor, eu quero pegar agora isso, Senhor, e depois, na próxima vez que o Senhor me abençoar,